vim para o Sinimbu em 1981, quando começou o serviço do posto de saúde aqui no Sinimbu. O posto de saúde começou em 1980. Marcelino era quem ficou durante um ano, né, olhando. Ele fiscalizava o do trabalho, né, de construção. E depois do posto pronto, em 1981, aí começaram os trabalhos realmente do posto de saúde, que começou com o nome de Fundação Nacional de Saúde, que era a FUNASA. Depois de um tempo passou para a Fundação CESP, Fundação de Serviço de Saúde Pública, e trabalhava só duas pessoas. Era uma L1, era um posto de saúde L1, que é uma unidade elementar, e só trabalhava duas pessoas. Era o auxiliar de saneamento, que era Marcelino, e a visitadora sanitária, que sou eu. Qual era o objetivo da fundação? O objetivo da fundação era evitar que houvesse doença, que era saía mais barato para o governo evitar a doença do que tratar. Não que ele não fizesse o tratamento, fazia o tratamento sim, mas o ponto focal mesmo era a prevenção. Aí o que a gente fazia? A gente cuidava das gestantes, fazendo exame, fazendo consulta de enfermagem, o pré-natal, a criança desde o nascer, desde do nascimento até os 4 anos de idade, que a gente vacinava, cuidava até os 4 anos de idade. Depois vinha o adulto, né? A consulta de adulto e as doenças transmissíveis. O trabalho de agente de saúde tem como principal intenção exercer atividades de promoção e prevenção à saúde, seja ela individual ou coletiva, de forma comunitária, de acordo com as diretrizes do SUS. Agente comunitária de saúde do povoado Sinimbu, atuo desde 91, 6 de abril. Gosto de fazer esse papel. O meu papel é orientar as pessoas, fazer encaminhamento, né? Encaminhamento assim, a encaminhar as pessoas para o posto de saúde. Como eu passo nas casas, eu vejo a situação das pessoas, as necessidades, então eu encaminho ao posto de saúde, a um hospital, e também as orientações são feitas através de quê? De orientações também básicas da Secretaria de Saúde. Oi, eu sou Joana, trabalho no posto Manuel Henrique dos Santos, exerço a função de farmacêutica, entregando medicação à população, atendo todos bem, da maneira que eu posso atender, e sou concursada desde 97, já trabalho há 26 anos hoje, e tenho uma certa experiência da área. Estou saindo nesse próximo ano para me aposentar, se Deus quiser, e é isso. Atualmente sou técnica de enfermagem do posto de saúde Manuel Henrique dos Santos, ao qual eu trabalho há 17 anos. Trabalho esse que eu sempre costumo dizer que é em prol da minha comunidade. Chamo Marcos, sou agente de Edemias, aqui no povoado Sinimbu. Tanto aqui Sinimbu, Gangorra, Caraíbas e Alto Bonito. A gente trabalha no combate à dengue. E esse ano, que está sendo um ano terrível na questão da dengue. O estado de Alagoas mesmo está com mais de 11 mil casos de dengue. E esperamos que as pessoas tenham consciência, do que é a dengue, que ela mata. Delmiro tem 3 ou 4 casos já da dengue hemorrágica, onde já teve óbitos. E assim, é uma preocupação enorme. No Brasil todo são 4 milhões de infectados.
E esperamos que agora, com a chegada do verão, principalmente aqui na nossa região, né, que diminua os casos. Mas tudo depende da conscientização das pessoas, né, porque a dengue, ela mata. E temos que ter cuidado. Meu nome é Jaildo, natural aqui do distrito do Sinimbu, né? Sempre fui um garoto que gostava muito de ler, né? Porque eu acho que a leitura ela é fundamental na vida do ser humano. E concluí o meu ensino fundamental nível 1 aqui na Escola José Corrêa dos Santos. E ao terminar, eu fui estudar aqui na cidade de Delmiro Gouveia, onde lá eu terminei o Fundamental 2 e o ensino médio, na época o magistério. Ao concluir o magistério, no ano de 1984, nesse mesmo ano, no mês de agosto, eu já comecei a lecionar aqui na Escola José Corrêa dos Santos. Lembro que na época era uma equipe de professores comprometidas com o dever e também alunos interessados. Era uma geração onde as crianças tinham interesse, dedicação, empenho, tinham um objetivo de vida, né? E eu vou até fazer uma analogia entre a construção do saber e a construção civil. Na construção civil começa-se uma casa pela base, pelo alicerce, né? E ao levantar aquela parede, no final é feito um reboco, é passado uma massa corrida, pinta-se e fica aquela coisa mais linda. A educação também, o fundamental é a base de tudo. E a escola, como era constituída por professores dedicados, eficientes e compromissados, e cada um desempenhava bem o seu papel, no final o resultado era excelente, extraordinário. As crianças que saíam daqui e chegavam em Delmiro Gouveia eram os melhores alunos da região. Então, foi um trabalho assim excelente, maravilhoso. E devido a isso, por mérito e por necessidade, como precisava de uma direção para a escola, eu fui nomeado como o primeiro diretor dessa escola, onde atuei do ano de 87 ao ano de 90. Mas aí fui estudar em Delmiro, estudei na escola Vicente de Menezes. Quando eu terminei a pedagogia, no mesmo ano que eu terminei, em 86, eu já comecei a trabalhar aqui, contratado pela Prefeitura de Delmiro Gouveia. Trabalhei 10 anos contratado. Em 96, fiz um concurso, né? E antes disso, eu e o professor César, companheiro de trabalho também, começamos a ensinar o ginásio, né? Fundamental maior, só eu e ele. César com a disciplina de português, com a disciplina de religião, deixa eu ver se eu lembro aqui, viu? Eu sei das minhas também, aí eu fiquei com geografia, história, matemática, e assim a gente começou formando uma turma. O tempo foi passando e cada ano foi aumentando uma série. Até quando foi no ano 90, já teve 4 turmas. Olha, naquele tempo era muito difícil as coisas. Tudo era difícil. Quando eu comecei a ensinar, na escola não tinha nem um quadro de giz, nem um quadro negro existia. Aí foi aos poucos. Chegando aos poucos, foi com muita luta e foi aos poucos. Vinha para aqui, quando vim ensinar aqui também, era tudo difícil, tudo. Nós lutamos para comprar um mimeógrafo, para rodar as provas. Nós fazíamos festinha para adquirir dinheiro para comprar as coisas para a escola, porque não tinha. Durante esses 3 anos eu também me realizei sendo diretora do colégio. Foi muito bom. Assim, os meninos, a gente acertava uma coisa. Os meninos que davam mais trabalho, por exemplo, os meninos davam muito trabalho
Aí achavam maravilhoso quando ia a professora dizia, você vai para casa. Não é mais para ir para casa, ia para lá, para a diretoria. E lá da diretoria, aí eu fazia exercício de casa, que na verdade não era para casa, ele respondia lá, pedia para ele ler, interpretar. Outra coisa que eu fazia muito era assim, você tem dificuldade em saber o que, por exemplo, não sei o que é adjetivo. Então eu vou lhe explicar o que é adjetivo. Aí eu explicava, fazia uma frase, aí dizia o que é. Era mais ou menos um reforço, na verdade. Era um reforço escolar. Eles estavam dando trabalho, iam passar para a diretoria e lá a gente dava um reforço. E aí eu notei que também foi assim, um trabalho que eu fiz assim que foi muito significativo para mim como pessoa. Foi muito significativo, assim, que realmente estavam desenvolvendo. A gente tinha os docinhos que a gente vendia e comprava. Eu lembro que eu comprei dama, era um monte, porque era muito violenta as brincadeiras, né? Eram as brincadeiras de bater, aí eu comecei a comprar. Era dama, dominó, esse tipo de jogo. Aí, quando era na hora do recreio, a gente distribuía e os meninos se acalmavam mais, iam jogar e tudo. Outra coisa que também a gente fez foi comprar uma caixa de som para a escola. Aí passava música, oferecia, aí eles iam lá para oferecer a não sei quem, aí tá. E aí foi acalmando mais os meninos que brincavam assim, eles brincavam de bater, de tudo, mas aí depois foram acalmando mais e tudo. A minha vida profissional, vou começar por ela, eu sou professor. Me formei em 1992 e em 1993 já comecei a trabalhar aqui na Escola José Correia dos Santos. Fui chamado pela diretora da época, Dona Hilda Correia, e comecei ensinando o pré-escolar. Até hoje me encontro trabalhando nessa escola, onde já fui por 7 anos diretor. Fui um dos primeiros, aliás, fui o primeiro diretor eleito pela gestão democrática, na gestão de Marcelo Lima, onde tive como diretora adjunta a minha amiga Nilma. Foi uma experiência incrível que eu tive. E também fui coordenador também por 7 anos. E em sala de aula hoje me encontro, pois não quis mais fazer parte da gestão e estou ensinando até hoje, até o dia que eu me aposentar, se Deus quiser. Olá, eu sou Sandra Maria de Souza Silva, sou nascida e criada aqui no Sinimbu. Estou como coordenadora da Escola José Correia dos Santos, escola em que estudei, fiz os meus trabalhos, as minhas provas, sempre estudei aqui na escola daqui, escola pública, onde hoje tem meu avô como o título da escola, foi em homenagem a ele. Ele é quem é o patrono da nossa escola, José Correia dos Santos, Ele é o meu avô. Pai da minha mãe, que também trabalhou na escola como secretária, há alguns anos, se aposentou como secretária da escola e hoje já trabalhei como professora, sou formada em letras, língua portuguesa e literatura e também fiz minha pós em alfabetização e letramento. E hoje a gente trabalha como coordenadora na escola, eu coordeno de 6º ao 9º ano, e também a turma de EJA. Nós temos 2 turmas de EJA no ensino noturno e de 6º ao 9º, que é no ensino vespertino, no horário vespertino. Então a gente trabalha com 6 turmas no vespertino e 2 turmas no horário noturno. O trabalho da gente é coordenar, trabalhar junto com os professores, com a coordenação, junto com a CEMED de Delmiro Gouveia. Passei num processo seletivo durante essa gestão de Ziane Costa, Eles fizeram um processo seletivo e passei com minha colega, e estamos como coordenadora. Fazemos projetos abertos, onde atendemos também a comunidade, como os festejos juninos,
outros também com outros temáticos, e também eu destaco no final do ano, na conclusão do ano, a gente faz festa da educação infantil, né, a formaturinha do ABC e também a conclusão do 9º ano. No entanto, a gente desenvolve todo esse trabalho durante o ano e no final do ano a gente promove esses eventos de festejos com a comunidade, junto a todos, e é isso, o nosso trabalho tem em prol em desenvolver cada vez mais o nosso alunado e desenvolver todos os instrumentos que venham a preparar os estudantes. Foi um momento muito importante do que eu fui diretora, gostei muito, com uma experiência muito marcante, né? Temos aqui também o nosso livro, da escritora Noelma, fez esse livro muito importante, conta toda a história da comunidade, né? E hoje, até a gente passa para os alunos, para a gente falar a eles toda a importância, como surgiu o nosso povoado. É um livro muito importante para a gente saber um pouco a história da nossa comunidade, dos nossos antecedentes, dos nossos familiares, de quem vem primeiro. Então isso é muito importante para a comunidade, esse livro, né? Já nos auxiliou muito no nosso trajetório de escola, onde também até Noelma, né, a escritora, ela já foi fazer vários relatos lá para nossos alunos, quando a gente convidou, e então ela foi relatar toda a história do povoado Sinibu. Então é muito importante, né? Esse trajetório e esse livro é muito importante para a nossa história do nosso povoado. Quando eu estava gestora na escola José Corrêa dos Santos, a escola passou por uma grande ampliação, tanto na reforma da escola quanto na melhoria da merenda, né? Nós também tivemos grandes mudanças no nosso povoado. A nossa escola hoje encontra-se mais bonita, né? Na época do Padre Heraldo, ele fez uma grande ampliação, climatização e melhoria de merendas. Olá, meu nome é Reinalda Souza Vieira, sou professora do município de Angra Gouveia, da Escola José Corrêa dos Santos. Estou no AEE desde 2017. 2017-18 fiz parte da coordenação do Polo 2 na época, e de 2019 até hoje como professora da Sala de Recursos Multifuncionais. Trabalho com crianças com TEA. O público-alvo do AEE são TEA, deficiência física, visual, auditiva e superdotação e altas habilidades. Olá, meu nome é Valfrida, sou residente aqui no povoado Sinibu, tenho 26 anos. Atualmente estou conselheira tutelar no meu segundo mandato. No primeiro mandato eu iniciei no ano 2020 a 2024 e agora estou no segundo. E graças à minha comunidade estou novamente conselheira tutelar. Como todos sabem, o Conselho Tutelar ele necessita de votação da população e a minha votação é da minha comunidade, a maioria, que sempre me apoiou e me apoiou novamente para conseguir a reeleição. Chamo Marcos, sou professor de capoeira da Associação Cultural Arte Brasil Capoeira, onde o mestre é o mestre Sakura, né, com sede em Arapiraca, contramestre Lico de Tuô, Taparana, e o contramestre Papagaio, Delmiro Gouveia, Alagoas. E assim a gente, né, começou o nosso trabalho na capoeira em 94, aqui no Sinibu, com o contramestre Clênio, na época, né, era contramestre, que tinham vindo de Bom Repouso, em Minas Gerais, tinha ido trabalhar e quando voltou, né, aprendeu a capoeira por lá, e chegando aqui, passou a nos ensinar. E em 94, 95, ele foi para Delmiro, e assim começou a desenvolver um trabalho, lá na cidade de Delmiro Gouveia, no espaço cultural,
hoje é sede da Legião de Maria. E por motivos pessoais ele teve que se ausentar da capoeira. E assim eu tomei à frente do trabalho em Delmiro. Olá, eu sou Orlando, aqui do Sinimbu, José Orlando da Silva. E eu estou aqui para falar um pouco sobre a cultura de artes marciais que a gente tem aqui na comunidade. Aqui a gente já tem um livro do Malaquias, Pioneiro, a História do Povoado. E tem um pequeno trecho sobre capoeira, maculelê, que é algumas das atividades que a gente pratica aqui na comunidade. Eu iniciei na capoeira em volta do ano de 2000, com o professor Marcos. E daí minha trajetória foi crescendo dentro da arte marcial. Dentro da capoeira a gente tinha algumas danças afros, tipo maculelê, que a gente também praticava e pratica até hoje. E o tempo foi passando e eu fui crescendo nessa arte. Até conseguir chegar hoje, eu sou monitor de capoeira e foi o pontapé inicial para que eu pudesse conhecer outras artes e praticar também. Então, aí mais para frente, com o meu trabalho viajando fora do estado aqui e tal, e fui conhecendo outras pessoas, outros grupos de capoeira e outras artes marciais também, nessas minhas caminhadas trabalhando, e consegui o grau de instrutor de Muay Thai, que eu trouxe também aqui para nossa comunidade. Então hoje nós temos capoeira, com o professor Marcos, que ainda ensina aqui, o maculelê, que a gente sempre faz, e o Muay Thai, que é comigo. Eu sou monitor, instrutor, quer dizer, de Muay Thai. E meu nome na arte marcial é Paraíba, é instrutor Paraíba. Na capoeira também. A gente já teve várias apresentações em escolas, na escola mesmo, coisa de cultura e tal. A gente sempre está participando e demonstrando um pouco dessa arte maravilhosa aí que é a capoeira. Olá, tudo bom? Meu nome é Lucimário Severo Silva, conhecido como um papagaio no meio da capoeira, no mundo da capoeira. Venho aqui falar um pouco sobre a capoeira e de onde eu vim, de onde eu aprendi a capoeira, né? Eu comecei a capoeira no ano de 95, maio de 95, através do projeto social na Escola Vigília. E nesse mesmo ano eu conheço o Marcos e o Clênio, que tinham começado um ano antes o trabalho de capoeira no Sinimbu, e foi convidado a vir aqui para Delmiro Gouveia para ampliar o trabalho com a capoeira. Aí eu inicio no ano de 95 com o Edinho, que era o mestre Salvador, e alguns meses depois eu me transfiro para o grupo do qual o Clênio dirigia aqui na cidade. E o Marcos precisa ir para São Paulo trabalhar. Naquela época era difícil o emprego aqui, ainda mas na época um pouco mais. E com a partida dele para São Paulo, ele me designa para continuar com o trabalho aqui para ele, né? Como seu talvez aluno de confiança, e estamos aí até hoje. Comecei de novo, joguei até 75 anos, eu joguei bola ainda. Os outros companheiros, os outros iam deixando e eu ficando, até que para mim foi a coisa mais que eu senti falta foi correr atrás da bola. Eu gosto de falar a verdade, eu só não joguei no goleiro, mas nas outras posições eu jogava em qualquer canto, que botasse eu jogava. E a posição mesmo, eu jogava de ponteiro, esquerda. Naquele tempo, até as mulheres iam para lá assistir o jogo, né? Porque valia a pena, tinha muito gente de fora, quando vinha assim, vinha de ônibus, carro, ia juntar aquela rama de gente, era uma festa, né? Daí a festa que tinha quase todo domingo. Quer dizer que hoje não tem mais isso aí. Tinha muito lugar, tinha a água do Sinimbu, Barrai, Gangorro estão juntos aí com o menino, mas ele nunca torceu por Sinimbu, só torcia contra. E vendo que o Sinimbu, a área de futebol, que era uma tradição de antigamente,
que todos os domingos o pessoal se reunia e torcia para aquele time local, que era um melhor divertimento dos domingos, estava se acabando e o pessoal não ia mais aos domingos. Então eu resolvi montar uma nova equipe e passei a dar alegria ao nosso distrito. Em 2007 a gente montou essa equipe e começamos a jogar e sempre só vitórias, vitórias mais vitórias. Jogamos aqui na região todinha de Delmiro Gouveia e Bahia e sempre fomos vitoriosos. Eu me honro muito disso e agora estamos também participando de campeonatos na cidade de Delmiro Gouveia, tanto na área masculina como no feminino. Isso para mim é um orgulho, porque a gente não pode deixar a tradição do futebol se acabar. Eu também faço parte do futebol feminino do Sinimbu e eu sou feliz em participar dessa história. O futebol feminino ele é histórico para a comunidade desde décadas que ele foi criado. Foi passado de geração em geração e até hoje ainda atua e participa dos campeonatos. O Sinimbu sempre teve representações femininas no esporte. Sempre teve uma equipe forte, competitiva e se destacou em campeonatos. Nós fomos campeãs no distrito de Barragem Leste e vice-campeã na primeira Copa Interestadual em Paulo Afonso. Também as meninas do Sinimbu participaram da Copa Rainha Marta em Maceió, defendendo a cidade, a nossa Delmiro Gouveia. Então a gente, em 1996, nós tivemos nossa primeira partida com a equipe de Delmiro Gouveia, onde a gente perdeu, logicamente, que a gente tinha experiência, enfim. Daí pra frente, era só jogos e jogos, a gente saía muitos jogos. Eu mesma, assim, como líder, como jogava, sempre fui uma pessoa que, né, eu sempre fui uma das que me destaquei muito, não desmerecendo as outras, mas sempre tem uma, né? Mas a equipe da gente era muito boa mesmo. Então acontece o caso de vão casando, vão se desfazendo, e daí hoje tá, né, bem pouco, porque hoje em dia as meninas não se interessam mais pelo futebol, é muito pouco. O interesse, o apoio é muito pouco e os gastos são grandes. A gente, devido às meninas estarem de criança recém-nascida, né? Aí as daqui não estavam indo, só estavam indo, parece que eram 2 meninas. Aí vinha outras meninas de Jatobá. Aí não tinha nem como a gente treinar. Era só na hora lá, formavam a equipe e colocavam para jogar. Agora não, agora que as meninas começaram já estão quase, os meninos com quase 4, 5 meses, aí voltaram agora a treinar. Eu sou Cristiano Ronaldo, tenho 9 anos e gosto de jogar futebol. Eu sou a mãe de Cristiano Ronaldo, meu nome é Crislaine. Eu sou Cristiano, sou o pai de Cristiano Ronaldo. Desde novinho nós já prestamos atenção que ele se identificava com a bola, né? Nós comprávamos brinquedos, ganhávamos também nos presentes de aniversário, mas os carrinhos, os brinquedos ficavam tudo no quartinho ali que guarda o brinquedo. E ele só gostava de bola e nós percebemos. Aí foi quando eu e Cris tivemos uma ideia de levar ele para a escolinha lá em Delmiro. Aí tinha uns 6 anos, né? 6 anos. Aí comecei a botar na escolinha, ele foi se destacando, aí colocamos em outra escolinha e ficou jogando em 2. Continuou nessa outra escolinha. Já perceberam assim que ele tinha algo diferente assim, que se destacava do menino da idade dele. Aí começou a participar das competições fora. Aí graças a Deus nas competições ele está saindo bem. Foi campeão algumas vezes. Em alguns campeonatos aí foi artilheiro, melhor jogador do Sub-9 também. E é isso aí.